Oi, gente, eu sabia. E eu sou o Flecha e hoje a gente vai falar sobre como parar de recomeçar todo o ano. E aqui eu quero começar falando para você sobre você não precisa de um ano novo. Você precisa de uma vida que você não precise ficar recomeçando todo ano. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube ou no Instagram, não lembro aonde, até comentei com ela, que eu tive essa sensação que o vídeo me passou. Eu não vou precisar recomeçar nada porque eu só vou continuar fazendo as coisas que eu já estou fazendo. Isso me fez entender que a gente muitas vezes acaba fugindo da nossa vida durante o ano. Então a gente começa todo ano com uma ideia e aí a gente vai aos poucos perdendo o que a gente se propôs a fazer. Lógico que tem coisas que a gente muda de ideia, muda de perspectiva, enfim. Mas eu, durante muito tempo, sempre começava pensando em coisas que eu queria fazer que eu não tinha feito ou que eu tinha falado que eu queria fazer e não fiz. Então, a ideia de você parar de fugir dessa vida e manter uma vida linear é você aprender a lidar de fato com o dia a dia, com muitas vezes o tédio, com o cotidiano, com a vida comum, que é você estar constantemente fazendo o que faz sentido para você e tomar gosto por fazer as coisas boas. Eu acredito que isso também cai, amor, naquela narrativa onde a gente acaba perdendo o amor que a gente sente pela vida por conta da comparação, por conta do uso excessivo de celular. Então, a pessoa tá ali, ela não tá produzindo, ela não tá criando hábitos que elevem a vibração dela, ela não está criando hábitos que edifiquem a mente dela. Isso faz com que ela toda vez queira fugir da vida dela. Então ela vive esperando o fim de semana, porque faz coisas que deixam elas cansadas, fazem coisas também em relação a não entendem o propósito daquilo. Então, por exemplo, eu tô fazendo academia, mas eu não levo a sério a academia. Ou eu quero cortar o caminho, pegar um atalho e aí eu me frustro, ou eu entro numa polarização onde, sei lá, eu vou levar muito a sério, aí eu vou passar fome, eu vou Extremo. levar tudo, aí depois ela não aguenta sustentar aquilo, porque ela não entendeu qual que é o real motivo de praticar uma atividade física, de ler um livro e tudo mais. E ela cria uma expectativa gigantesca em relação aos extremos que ela tá fazendo ali, como se aquele extremo fosse sustentável. Daí ela para muitas vezes no meio do ano, ou começa ali, né? Tipo, eu vou pegar, eu vou focar, nananã. Ela faz totalmente uma coisa que acaba cansando, porque ela não entendeu o sentido. Eu acho que é muito importante, nesse caso, entender o que o entusiasmo vai fazer na sua rotina. Então, para você não precisar recomeçar todo o ano, você precisa encontrar um entusiasmo no seu dia a dia. E é realmente o que o Felipe falou: dar valor às coisas simples. Uma vida extraordinariamente comum é uma vida onde a gente enxerga extraordinário no ordinário. E isso, amor, tu falou um ponto sobre as mudanças, o extremo, e acredito que a grande chave para tudo isso é você mudar a identidade. É você entender que você, quem você quer ser, você precisa se tornar alguém novo. E talvez, de fato, faltou alguma coisa? Ah, não, achei Não. que, achei que tu ia falar alguma coisa. É, você precisa mudar a sua identidade. Então, eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou ser assim. A gente fala muito da síndrome da Gabriela aqui nesse canal, porque a gente entende como de fato a gente precisa estar mudando e não necessariamente só para nos tornarmos melhores, mas para nos tornarmos quem queremos ser de fato. E quando a gente entende isso, a gente começa a fazer as coisas porque a gente quer fazer, não porque precisa fazer. A gente é muito contra a cultura da disciplina, de fazer quando não quer e tal. Lógico que tem coisas que vai precisar de disciplina, vai ser importante um esforço inicial, mas quando você entende por que você está fazendo aquilo ali, quem tu quer te tornar com aquilo ali, e que aquilo ali de fato faz sentido para tua vida. Então, por exemplo, eu voltei a criar o hábito da leitura.
Não porque eu precisava só ter mais conhecimento, mas porque fazia sentido para mim. E no início até foi mais desafiador, e hoje para mim já é algo extremamente natural, já estar lendo novamente, já está fazendo mais sentido, da mesma maneira que pra gente treinar. Esses dias era acho que sexta-feira, 8 da noite, a gente estava indo pra academia, porque a gente não tinha conseguido durante o dia, por causa que a gente ficou com o nosso filho o dia todo na praia. E aí a gente acabou indo de noite, mas a gente não foi porque a gente precisa ir, a gente foi porque a gente entende que é importante pra gente, que a gente entende A que gente gosta tá mudando o nosso corpo e que essas coisas elas vão fazendo sentido. Então, quando a gente entende sobre quem eu quero me tornar e não é, e aí a mudança de todo ano, ela vem sempre com aquelas ideias de você fazer os seus objetivos, os seus quadros dos sonhos, o que você quer alcançar. E aí eu quero trazer para você sobre até os objetivos imateriais, né? Que são relacionados a quem você quer se tornar de fato como pessoa. O que você quer? Pô, eu quero esse ano ser uma pessoa mais saudável. Então, pô, o que você vai precisar para fazer ser uma pessoa mais saudável? Você vai precisar se alimentar melhor. Como que você vai precisar se alimentar melhor? Tal, dessa maneira. Pô, eu quero crescer intelectualmente. Pô, para que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho que ler. Tá, mas só ler não dá. Então, pô, eu tenho que ensinar também o que eu tô lendo. Eu tenho que aplicar as coisas que eu tô lendo, porque conhecimento por conhecimento, isso é uma coisa que eu vi e achei muito interessante, você pode deter o conhecimento, mas a sabedoria é o que você faz com esse conhecimento. Então você se torna sábio quando você sabe aplicar todas as coisas da vida. Da mesma maneira que quando a gente fala de inteligência emocional, né? Inteligência emocional, ela é muito medida nos momentos ruins. Estar bem quando tudo tá bom é muito fácil, mas é que eu quero ver no caos. Você tem inteligência no caos, tem inteligência no bom, então você vai se desenvolvendo e você vai maturando isso. O mais importante aqui é entender e identificar os acordos que você quer criar, não só com você mesmo, mas também com as pessoas ao teu redor. Então, acordos com os filhos, com o marido, o que vocês vão construir ou finalizar, né? Terminar de construir, coisas que vocês criaram aqui em 2025, mas querem levar para 2026. Então, é entender para definitivamente você não precisar recomeçar ano que vem, só sustentar as coisas de 2026 para 2027. Então, por exemplo, aqui a gente entrou numa autonomia de rotina, de hábitos que a gente vai manter. Beleza, como que a gente fez isso? Baseado em acordos, baseado em entender o que a gente queria mudar na nossa identidade, entender como que seria essa personalidade que tem mais disposição, que tem mais satisfação, que tem mais tempo de qualidade, principalmente, porque a nossa vida hoje ela é voltada para esse tempo de qualidade e tudo isso é sempre muito bem acordado. Então, por exemplo, a gente entende, já até conversamos esses dias, né, amor? Pra gente levar a vida que a gente leva hoje, a gente abre mão de outras coisas, porque tudo na vida tem o ônus e o bônus. Então, se eu tenho uma vida onde eu tenho mais liberdade e eu não quero ficar refém do meu trabalho, ter mais tempo de qualidade com o meu filho, eu tenho que entender que a gente vai precisar selecionar as coisas da nossa vida que não vão mais estar. Então, por exemplo, a gente evita gastos superficiais, a gente direciona nosso tempo de uma maneira muito crucial e inteligente no fim de semana. A gente está testando ainda vários modelos de formato de trabalho. Tudo na vida é teste. Então, quando a gente para de olhar para a vida onde ano que vem eu vou recomeçar, ou ano que vem, enfim, eu tenho uma nova chance, e eu entendo que ano que vem é a mesma coisa do agora, eu posso começar agora. Eu posso mudar a minha identidade agora. Eu posso entender que tudo é simplesmente uma noção de... Não é uma noção, né, amor? O tempo, ele não existe. A gente tem essa criação de achar que ano que vem vai ser diferente, de ano que vem tem mais. Mas o dia seguinte, ele já pode ser diferente. Toda vez que a gente acorda, a gente tem um novo recomeço. Toda vez que a gente assistiu um filme, né, amor? Da moça que perdeu a memória. E todo dia ela acordava sem lembrar de nada. Quando a gente tem uma rotina onde a gente não consegue ter entusiasmo, a nossa vida é como se a gente não lembrasse de nada. Então, é uma felicidade adiada, né? Exatamente. A gente não tem
o entusiasmo no simples. E eu acho que o mais importante desse vídeo é literalmente você encontrar esse entusiasmo no simples, porque só assim você vai conseguir fazer as coisas ordinárias e cotidianas sem a disciplina, porque a disciplina, a performance, ela é uma atuação que cansa. Que é pros outros. Que é pros outros, exatamente. Eu tenho a disciplina, eu me esforço. Se eu tô tendo que fazer muita força, é porque não tá bom. É porque eu ainda não entendi o que eu tô fazendo aqui na Terra. Então, quando eu encontro significado nas pequenas atitudes do meu dia, e eu passo a gostar disso, eu passo a gostar da recompensa do que eu adquiro ali naquele hábito, naquele comportamento, eu automaticamente consigo sustentar aquilo por longa duração. Eu vejo um ponto até que tu falou e me fez lembrar até de a gente tornar as coisas, gostar do ordinário, né? Muitas coisas, elas são buscadas pela frustração da vida que levamos. Então, o que faz o consumismo com a gente, né? O consumismo excessivo, logicamente. É sempre uma falta. Todo excesso ele vai sempre esconder uma falta. Eu pego vários momentos da minha vida onde eu consumi muito, gastei muito em coisas materiais, eram sempre momentos que eu estava frustrado de alguma maneira com a minha vida. E a gente aprendeu a gostar das coisas ordinárias, né? As coisas que elas não têm preço. Lógico, se for pegar um livro, vai ter um preço, tem que pagar pelo livro, enfim. Mas, por exemplo, sentar na beira da praia, ir na academia, ver um filme, todas essas coisas, elas são completamente simples. A gente não precisa estar saindo para comer toda hora. E a gente já foi um casal que saía 2, 3, 4 vezes por semana para comer. A gente usava a comida como uma fonte de prazer. E quando eu trago para vocês também sobre vocês... Não estava levando a gente a resultado nenhum. Nenhum. Não, mesmo que a gente Corpo sentia ruim. prazer, a gente começou a perceber, tá, isso aqui realmente faz sentido com quem a gente deseja se tornar? Isso faz... Isso não tem é sobre, coerência? isso não é nem sobre você ser melhor todos os dias. Não. É sobre você entender quem você quer se tornar e ter paciência com você sobre quem você quer se tornar, porque você vai falhar, você vai ajustar, você está testando muita coisa nova. Então, tá tudo bem que algumas coisas elas não vão dar certo. E você também precisa entender que desenvolvendo essa forma de pensar, você também vai conseguir encontrar prazer em outras coisas. Eu sempre dizia que, para mim, treinar todos os dias não é o maior desafio. Para mim, o maior desafio sempre foi mudar a forma de me alimentar. Então, eu lembro que eu fiz acho que eu fiquei 6 ou 7 meses sem comer açúcar, sem comer industrializado, sem comer fritura e sem bebida alcoólica. E eu não treinei. Eu perdi em 4 meses 18 quilos, não fui nenhum dia na academia. Fazendo jejum, amor. Fazendo jejum, perfeito. Mudei minha forma de alimentar e eu vi as pessoas treinando todos os dias e eu pensava, caramba, treinar todos os dias para as pessoas parece tão simples, mas mudar a forma de se alimentar é tão mais difícil. Uhum. Então, quando tu entende que você muda a sua identidade, você entende quem você quer se tornar. Eu queria, logicamente, perder meu peso, mas para mim o mais importante era eu não quero ser essa pessoa que não come de uma maneira saudável. E aí eu precisei ir num extremo, num determinado momento, para depois encontrar um equilíbrio. Mas você precisa entender que nessa mudança que você vai ter na sua vida, você vai ter que ter paciência com você, porque você vai precisar olhar para você de uma outra maneira, como se você estivesse fazendo uma mutação. Você vai deixar de ser quem você era, você vai ter que desapegar de hábitos e costumes e crenças e ideias e talvez até se contradizer com você mesmo de coisas que você sempre falou a vida inteira e agora você não vai falar mais. Principalmente pra gente fazer isso, amor, mudar esse hábito, mudar essa identidade, eu acho que o mais válido é você entender como que tu vai colocar metas que sejam coerentes e realistas, objetivos coerentes e realistas. Porque muitas vezes a gente quer colocar data limite em metas gigantescas. Então, por exemplo, sei lá, imagina que eu quero perder 50 quilos, 30 quilos.
e eu coloco, tipo, 3 meses. Eu vou ficar tão ansiosa, eu vou ficar tão criando uma expectativa desnecessária, eu vou ter pouca resiliência com essa minha meta agressiva, porque quando a gente tem expectativas altas, a gente tem resiliência baixa. A grande maioria das pessoas acaba sendo assim. Não, a grande massa, né? A gente tá falando da maioria. Porque é muito raro você ver uma pessoa que tem expectativa alta e não se frustrar. A gente tem uma pessoa, uma conhecida, que ela tá tentando emagrecer, sei lá, 5 anos. E todo ano ela luta muito, 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 muito contra aquilo e acaba que ela perde no meio do ano a motivação. Porque ela tá tão focada nisso que ela esquece de fazer coisas simples. Então, por exemplo, tu vai perguntar pra ela como ela se alimenta, e ela não mudou a reeducação alimentar. Ela não teve essa autonomia de buscar mesmo algo que faça sentido. Então, ela ainda continua comendo doce, ela ainda continua comendo massa, ainda continua saindo para comer. Você entende? Você entende que causa e efeito não estão combinando? Quando a gente optou por seguir determinado tipo de alimentação, a gente olhou não só para a questão corporal, óbvio que ajuda, mas a gente olhou para a questão disposição, para a questão do que realmente aquilo podia nos entregar bem-estar dentro da gente, de dentro para fora, porque para pensar, gente, a alimentação é isso. Você vai no mercado, você vê absolutamente todas as coisas embaladas. Você vai ler as listas dos ingredientes, tu não conhece nada dos ingredientes. E aí a gente quer achar que a gente vai engolir aquilo e que aquilo não vai fazer mal. E eu acho que tem um ponto, amor, que eu lembrei. A gente acabou aprofundando muito na parte da alimentação, porque ela é um exemplo... Eu acho que ela é o mais fácil de trazer, de tangibilizar. Isso. Né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é: aquilo que você não muda, você escolhe. Aquilo que você não muda, você escolhe. Isso é muito interessante se você olhar, porque é real. A gente muda de fato quando existe um incômodo de fato muito grande para ter uma mudança. E quando eu digo de fato muito grande, é aquele que tu para e olha, eu preciso mudar isso. Como assim, aquilo que você não muda? Você escolhe. Você está escolhendo aquela vida. Tá escolhendo aquilo ali. Exatamente. Porque até a falta de decisão, ela é uma decisão. Exatamente. Então, quando tu tá seguindo aquela... eu tô incomodado com o meu peso. Tá mesmo? Eu sei, gente, que quando a gente tá falando principalmente de alimentação... Não, acho que, na verdade, todo assunto de áreas da vida são desafiadores. Porque se você for olhar a alimentação, a gente vai falar de obesidade, a gente vai falar de muitos complexos dentro da mente da pessoa, de faltas que ela tá ali, proteção. Quando a gente tá falando de dinheiro, a gente tá pegando pessoas que não conseguem guardar dinheiro, não conseguem crescer na vida. Isso também é um assunto muito delicado, porque a gente tá falando, será que você não quer mudar? Existem muitas coisas que estão por trás. Ou seja, tem a causa e o efeito. A gente entende que tem causas que são palpáveis, que são a nossa rotina, nosso cotidiano, mas a gente entende também que por trás dessa rotina, desse cotidiano, tem o pensamento. Porque o pensamento, ele é a causa raiz. Quando a gente está falando de um ciclo PSCR, a gente está falando de pensamento, sentimento, comportamento e resultado. Então, o resultado, ele se origina no pensamento. Então, como que eu passo, se eu não tenho dinheiro, se eu não consigo ter resultado com o meu corpo, se eu não consigo ter resultado no meu relacionamento, como que eu resolvo isso? A base é o pensamento. Então, se eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia, uma hipnose comigo, eu vou, com toda certeza, começar a adquirir repertório. Eu vou mudar a forma que eu penso. E aí eu mudo a minha identidade. Então, eu vou ler livros que têm relação com o meu problema. Eu vou começar a absorver coisas para mudar a minha mentalidade. Porque o que acontece? A gente entende
que se eu ainda não conseguir resolver o problema, é porque eu ainda não sei como resolver o problema. Então, eu, na minha cabeça, na origem da minha causa, no meu pensamento, eu não consegui ainda entender de fato como eu mudo aquele problema. Por exemplo, a questão de gastar, amor. O que a gente faz muitas vezes eu ter mais vontade de comprar coisas do que você? É que a Por gente conta da forma de pensar. A sua forma de pensar é diferente da minha forma de pensar. Você virou a chavinha de alguma coisa que eu ainda muitas vezes não virei. Mas Com a alimentação foi a mesma coisa. Mas eu acho que tem um ponto até aqui que eu queria pegar um gancho. Ai, nossa, eu lembrei no meio do que tu tava falando e aí ela fugiu. Ai, Vai era pensando que muito eu vou bom. continuando. Então, o que acontece? Se eu, de fato, quero mudar o meu resultado, eu preciso olhar a origem daquilo, que são os pensamentos. E como que eu modifico o meu pensamento? O pensamento, ele é resultado de crenças e vibrações. Como que eu vou mudar o meu pensamento se eu acordo todos os dias fazendo coisas que o mundo está falando para eu fazer? Se eu acordo todos os dias me comparando, falando, por exemplo, igual, vamos supor, tá, gente? O mundo, o que o mundo fala? Vamos comer comida fitness para emagrecer. Daí eles soltam whey, soltam barrinha fitness, soltam não sei o quê, um monte de... aí tem como que é? O pré-treino para você treinar, mas aí tem, se você toma o pré-treino para treinar, você não consegue dormir de noite. Por quê? Porque o pré-treino te acelera demais. Aí você tem que tomar outra coisinha para dormir melhor. Então, a vida, ela passa a ficar complexa demais. Sendo que se você silenciar e olhar pro que é simples, pro ordinário, você vai ter muito mais resultado. Então, por exemplo, eu quero emagrecer? Cara, eu vou cortar coisas que me fazem mal, eu vou parar de comer açúcar, eu vou fazer alguma coisa para mudar a minha mentalidade, para parar de comer o tanto de caloria que eu consumo. Eu lembrei o que eu ia falar, e a gente traz muito da alimentação, é porque independentemente do peso, a alimentação ela também é um desdobramento da falta de dinheiro. Muitas pessoas também não conseguem juntar dinheiro porque gastam muito dinheiro com comida. Eu falo isso porque o maior desafio que a gente tem hoje na nossa vida é sobre dizer não. Porque quando tu não tem, é muito fácil tu não fazer quando tu não tem. Quando tu não tem, tu não tem. Então, eu quero ir sair para comer agora. Não dá, eu não tenho dinheiro. Então, o que tu vai fazer? Não vai comer. Não vai. O grande ponto é quando tu tem e tu pode a todo momento ir. Como que tu faz para escolher não ir? É muito mais desafiador. É muito mais desafiador tu abrir tua conta e tu saber, poxa, a gente pode comer todos os dias, mas isso vai nos aproximar do quê? Da nossa liberdade financeira, da nossa independência, não é nem liberdade, da nossa independência financeira. Quer viver de rendimento? Não. Isso nos aproxima do corpo que a gente almeja, não para os outros, para nós mesmos? Não. Então não faz sentido. E essa questão de virar chave em relação a dinheiro, isso se deu de quando eu me demiti. Eu também não era uma pessoa que guardava dinheiro antes, mas quando eu me demiti da barbearia há quase 6 anos atrás, eu comecei a empreender, eu não tinha nenhuma segurança que eu ia dar certo vendendo na internet, eu não tinha nenhuma garantia que eu ia dar certo vendendo na internet, eu não tinha nenhuma certeza que eu ia dar certo. Então eu precisava me sentir seguro de alguma maneira para que eu não voltasse a trabalhar, porque aí entra o que eu falei sobre aquilo que você não muda, você está escolhendo. E aí você entende que eu estava muito incomodado no meu trabalho, muito, mas eu não mudava aquilo ali. E de alguma maneira eu não estava no meu estopim. Até que na pandemia eu tive a coragem de mudar aquilo ali. Eu me preparei, eu fiz uma reservinha antes para poder fazer essa minha transição com uma certa tranquilidade. E o que de fato mudou minha forma de pensar em relação a dinheiro foi qual é o preço das coisas que eu compro. E aí você está pensando, tá, mas é o que? Eu tenho que calcular quanto custa cada coisa? Não. É o preço de tempo, é o preço mental e o preço mais importante de todos, que é o preço da angústia de você chegar ao final do mês e você talvez não saber como você vai pagar suas contas. Eu falo isso para muitos clientes quando eu atuava na parte do marketing. Eu falava para muitos clientes e dizia, cara, eu não consigo
entender como as pessoas que ganham algum dinheiro, que conseguem sim guardar, porque logicamente eu não tô falando, tá, gente, com gente que ganha um salário mínimo e que não tem como guardar nada de fato. Tô falando quem realmente tá ganhando ali, sei lá, 5, Principalmente 6. no casal, né? Exatamente. Tipo, Tu pega um casal que tem uma renda unindo de a 6, renda 7 dos mil juntos dois, daqui a pouco, enfim. como consegue não Não juntar absolutamente nada. E aí vive todo final de mês, principalmente a galera que empreende, autônomo zerado? ali, não tem uma segurança em relação a como vai finalizar o mês. Então, eu não vivo isso. Desde que eu comecei, eu nunca me preocupei de fato com o mínimo. Então, as minhas contas, o meu aluguel e comida, eu vou sempre ter. Porque é isso, eu tenho aqui, eu tenho para 1 ano e meio, eu consigo viver. Ponto. Então, essa tranquilidade, esse bem-estar, muda completamente a vida. Quando você consegue entender que isso faz sentido. E quando você tem, logicamente, outras ambições, como a gente colocou pra gente, que é construir um patrimônio que renda para que nós possamos ficar de fato só com o nosso custo de vida pelo nosso investimento. Isso. E falar disso, amor, me lembra muito. Não sei, talvez seja quase que o último ponto, mas eu sei que ainda tem mais algumas coisas pra Não, gente mas falar. Mas me lembra muito sobre ter paciência. Porque o que acontece? A gente tem as nossas metas financeiras, de corpo, de relacionamento, de vida com o Vicente, mas a gente entende que a gente tem que ter paciência com essa nova pessoa, com essa nova versão que está por vir. Então, é sempre olhar com um olhar de cuidado. Nós somos muito valiosos, de fato. E muitas vezes a gente entra num looping de ficar só olhando para as coisas ruins, só se cobrando, só se sentindo culpada porque não tá conseguindo atingir um objetivo, porque não tá isso. E aí isso mais atrapalha do que ajuda. Então, quando eu entendo que eu estou trabalhando em mim, então vamos lá, vamos olhar para nós há 5 anos atrás. A gente só tava fazendo por nós, porque a gente queria se desenvolver, porque a gente queria parar de ter os mesmos problemas que a gente vinha tendo. Eu gostaria muito de ter, naquela época, aumentado a minha autoestima, então eu fui em busca disso, porque eu me sentia muito, muito frágil emocionalmente. Então eu fui lendo, fui me desenvolvendo, fui aplicando o que eu lia, fui sentindo que eu estava tendo melhora, eu fui adquirindo uma capacidade melhor de pensar. E eu não sabia, óbvio que eu tinha a meta de ter um relacionamento como o que eu tenho hoje, de morar aonde eu moro bem com a minha família, ter tempo para o meu filho. Na época eu não tinha filho, mas eu sabia que se eu construísse uma família, eu ia querer agir da mesma forma que eu ajo hoje com meu filho, que é tendo tempo, ficando com ele de segunda a sexta, 24/48. A gente tem essa rotina, essa dinâmica. Isso já tinha acontecido mentalmente primeiro, mas eu não sabia quando isso ia acontecer. Eu não sabia, eu não coloquei uma meta. Ah, não, ano que vem... Porque tem gente que faz isso, né? Esse ano eu vou achar o meu marido. Esse ano eu vou fazer isso. Calma. Entenda que o seu quadro dos sonhos de ter, ele precisa ser substituído pelo quadro de sonhos do ser. Quem você quer ser? Total. Olha, vem aqui, filho. Olha pro ser. Eu quero ser mais autoconfiante. Eu quero ser mais disposta, que é que, por exemplo, foi o que eu busquei aqui, né, nesse final de ano. Eu quero ser mais inteligente, enfim. Tu vai precisar verdadeiramente olhar pro ser, pra sua essência, pro que não vai embora, porque coisas materiais, poxa, acabam. A gente vê, assim, pessoas que têm tanta fortuna, milhares, milhões de reais, que nunca vão dar conta de gastar, mas no final elas estão emocionalmente abaladas, totalmente sem tempo. Eu vejo que hoje a minha vida e a do Felipe é muito mais valiosa, muito mais cheia de vida do que de muita gente que passa o ano inteiro trabalhando para vir ficar 5 dias aqui no resort. Isso pra mim é a coisa mais engraçada, saber que tem gente que tem muito, muito, muito mais dinheiro que a gente e vive por 5 dias o que a gente vive o ano inteiro. E as pessoas acreditam que não é sobre escolher. É de fato uma decisão, porque para nós vivermos essa flexibilidade que a gente tem,
a gente abre mão de muito dinheiro. Só que a gente entende que o dinheiro ele vai comprar coisas e não momentos. Aí você pensa, não, mas compra uma viagem para isso. Não é sobre isso. A gente entendeu que o mais importante para nós é o dia pós dia, porque cada dia é uma vida. É uma vida. Então eu não posso esperar o ano inteiro, o final do ano. Eu não posso esperar o próximo semestre ou a próxima viagem para de fato ser feliz. E talvez acho que o ponto que eu gostaria de mais ressaltar da minha parte aqui nesse vídeo é que você talvez esteja falhando não só por falta de motivação e não só por disciplina, por motivação, por todas essas coisas. Você está falhando porque as coisas elas não fazem sentido. Então você talvez esteja falhando porque você depende de ser uma pessoa mais disciplinada, como todo mundo diz. Então muita gente diz, disciplina, alta performance. De fato, o que faz sentido para você? Porque a gente está relatando a nossa vida aqui para vocês, o nosso sistema, para você criar o seu sistema. Não para você copiar o nosso, porque essa vida que a gente escolheu é a vida que vale a pena ser vivida. E como a gente diz, é a nossa vida extraordinariamente comum, porque de fato ela não tem nada de sobrenatural, ela não é uma vida inalcançável, a gente não tem viagens, carrões, mora em mansão, não. Mas a gente tem uma vida acima da média, logicamente, a gente sente que a gente mora num lugar muito bom, sim, mas se você for olhar o nosso dia a dia, filho, leitura, gravar conteúdo, trabalhar, ir pra praia, ir pra academia, nada sobrenatural. A gente não faz questão de ter experiências o tempo todo sobrenaturais, porque a gente gosta da nossa vida. A gente aprendeu a gostar assim como disso. Ela é. A gente fez o possível para ela se tornar essa vida, né, amor? A gente entendeu o que precisaria ser feito diante das nossas metas, objetivos, dos nossos gastos, das nossas coisas. O que a gente tinha que fazer para viver como a gente vive hoje. Isso me lembra uma frase para fechar o vídeo de um criador de conteúdo que eu gosto muito, que eu me identificava muito com essa questão e ainda assim vivo um pouco isso. Saiba que você sempre vai ficar pensando um pouco na vida que você não vive. É inevitável. Ele sempre dizia que eu vivo a dualidade de ser o próximo Steve Jobs ou viver no meio do mato. Porque cada escolha tu vai ter uma renúncia. Então, tu vai deixar de viver alguma vida. Então, quando a gente escolhe essa vida nossa ordinária, a gente também pensa e sabe, pela capacidade que nós temos de fazer dinheiro, e eu, por todo o resultado de já ter tido dentro do marketing, já ter vendido mais de 4 milhões, já ter vendido mais de 1 milhão em um único ano, de ter tido todo esse resultado, entender que eu posso fazer isso e muito, muito, muito mais. Mas vai me exigir uma ausência de coisas que eu hoje não quero mais perder, que são momentos, memórias com a minha esposa, com meu filho, de ver meu filho crescer, de ser presente com meu filho. Eu definitivamente tem muitos momentos que eu tenho com meu filho que eu penso assim, cara, nenhuma satisfação no mundo, no trabalho, nenhum dinheiro faria isso. E faria me trazer esse sentimento. E eu só consigo ter isso porque eu sou próximo dele. Porque ele me conhece como pai, não com alguém que ou ajuda a mãe ou tem poucos momentos. Então eu aproveito ao máximo a oportunidade dessa liberdade que a gente tem de trabalhar de casa, de não ter chefe, e a gente escolheu isso pra gente de fato porque é isso que faz sentido pra nós, e o mais importante pra você parar de recomeçar todos os anos é você mudar a forma que você se enxerga e entender de fato o que vai fazer sentido pra você, para que você não precise mais ficar recomeçando todo ano. E essa forma que você se enxerga, muitas vezes ela pode estar relacionada a um personagem que você vai criar na sua mente. É um personagem que vai te aproximar dessa vida que vale a pena ser vivida. E esse personagem, gente, lembrando, ele não é sobre ter as coisas, ele é sobre o ser. Então, é um personagem, por exemplo, o meu. O meu personagem é um personagem mais ousado, que tem mais coragem de fazer as coisas, que tem mais bem-estar, que está sempre muito bem, que encontra felicidade nas pequenas coisas. O que o Felipe falou tem totalmente a ver, porque muitas vezes a gente quer
encher nossa vida de trabalho, achando que o dinheiro vai trazer oportunidades pra gente, só que a gente perde coisas com as pessoas que são mais importantes na nossa vida, que é a nossa família. Então, eu vejo assim, né, aquele retrato, né, da pessoa que vai trabalhar às 8, volta às 8 da noite, chega em casa, tá cansado, não consegue ter disposição porque a vida dela é se alimentar mal, enfim, nutrir a vida dela com coisas que vão só mais drenar a energia dela do que dar energia para ela. Ela tem uma rotina totalmente desalinhada com coisas que dão energia para a pessoa. Daí ela chega em casa, não tem muita disposição para brincar, para fazer coisas com o filho. Coloca o filho lá, né, para fazer outras coisas sozinho e perde momentos que são tão únicos como ver o crescimento dos seus filhos. Então, fim de semana, se vocês estão na CLT, gente, aproveitem o fim de semana com o filho de vocês, mantenham hábitos e rotina que agreguem, que te dão energia, não drenam. Existem muitas coisas que drenam sua energia. Você precisa focar em eliminar aos poucos essas coisas para se aproximar mais desse personagem, que provavelmente vai ter mais entusiasmo, vai ter mais energia, vai ter mais amor no coração, vai ser uma pessoa que é fácil, é legal. Todo mundo quer estar perto de pessoas positivas. Já parou? Quem que gosta de estar perto de pessoas que estão reclamando, que só vem problema, que só fala de coisa ruim, que só fala de notícia ruim, de coisas que ficam de fofoca, enfim? Quem gosta? Agora, se eu entendo que o meu personagem ele pode modificar absolutamente todas as pessoas ao meu redor, só do fato de eu mudar o meu pensamento, de eu adquirir comportamentos que mudam os meus resultados para melhor, e eu faço isso com leveza, eu faço isso sem me comparar, eu construo isso para mim, comigo, com meu marido, fica muito mais fácil de sustentar uma vida realmente legal. Acredito que eu Acho que falei é isso. tudo. Eu quero fechar com uma frase que me vem enquanto tá falando, que é sonhe sonhos possíveis. Eu acredito que essa seria uma sacada que eu poderia passar para vocês, que é sobre sonhar pequeno. A gente já falou sobre isso, acho que em um ou alguns vídeos, sobre sonhar pequeno, né? E quando eu digo sonhar pequeno, não é diminuir. A gente tem ambições gigantescas, a gente tem ambições altas, mas a gente não abre mão do como chegar lá. Então a gente tem paciência, a gente tem tempo, a gente está tranquilo porque a gente já sente de fato, e aí isso é um relato pessoal nosso, a gente já sente que já chegou. Então a gente já está numa posição onde tudo que vier a partir de agora é lucro pra gente. Se a gente tiver que viver o resto das nossas vidas exatamente nesse mesmo lugar, exatamente nessa mesma casa, exatamente com essa mesma rotina, a gente é feliz. Então a gente já chegou, já é suficiente. E isso, quando eu falo de sonhar sonhos possíveis, é sobre um estudo que eu estou fazendo particular sobre a teoria da insuficiência. Que as pessoas elas não conseguem entender o quanto de fato é o suficiente. E eu falo porque eu passei por muito tempo não entendendo o que é o suficiente. E talvez você sonhe tão altos e você se frustre muito, porque é aquilo que a gente falou anteriormente, normalmente as pessoas que sonham muito alto têm uma resiliência baixa, então, porque tem que ser uma resiliência muito alta, tem que ser uma pessoa muito forte para sonhar muito grande, porque quanto maior o sonho, mais desafios você vai ter. Desculpa, eu discordo muito da ideia de que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Não dá o mesmo trabalho. Lógico, se tu quiser ficar no devaneio, tu pode pensar em qualquer coisa no devaneio. Mas o custo que tu vai ter de conquistar algo grande e tu conquistar algo suficiente é completamente diferente. Eu fazer 1 milhão por mês no meu negócio e eu fazer 30 mil por mês no meu negócio são coisas completamente distintas. Completamente absurdas de diferente. Então, quando eu digo para vocês entenderem o que é o suficiente para vocês, o que de fato é, nossa, eu vou desenhar minha vida, se eu tivesse uma casa assim, é sensato. Eu digo para vocês, gente, com 20 mil reais por mês, tá? Lógico, eu sei que isso é muito acima de muita gente, mas eu digo para vocês, sendo sincero, talvez 10 mil reais por mês já dá para viver muito bem. E lógico, você vai ter que estar buscando
evoluir, crescer para entender o seu suficiente. Se eu ser o suficiente, posso ser menos. Hã? A vibração, né? Pode falar. O quanto você evoluir no ser vai te dando cada vez mais oportunidades para você evoluir também no ter. Então, às vezes, por exemplo, para mim 20 mil reais era a minha meta da vida, assim. Sempre achei que ia ser bem coerente. Eu não foquei no dinheiro, eu foquei em tudo que aquilo poderia me trazer antes do dinheiro. Então, me lapidar e se lapidar para que o dinheiro ele seja só uma consequência. Se você tem uma mentalidade, uma mente que pensa ágil, é óbvio que oportunidades de trabalho vão aparecer que encaixem com 20 mil reais. Ou 10, ou enfim, da sua evolução, né? Com a sua evolução. Entenda, nada tá na tua vida que não seja de acordo com a tua vibração. Você atrai exatamente aquilo que você é, nunca o contrário. Tá bom? É isso, É isso para 2026. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Que você consiga manter o que você vai construir agora com esse vídeo, entendendo o personagem, entendendo metas que sejam atingíveis, sobre sonhar um sonho possível e admirar a tua vida ordinária, entendendo que a tua vida comum é extraordinariamente comum. Tá e bom? Boa, e que faz sentido. E se você quiser deixar nos comentários aqui alguns sonhos, alguns objetivos e metas imateriais. Concordar com a gente, discordar da gente também, seja bem-vindo, tá bom? Tamo junto, Beijo. valeu. Tchau.